Então, uma continuaçãozinha aqui da nossa introdução às redes neurais e começando a beliscar o TensorFlow também, né? Então, um pouco sobre Machine Learning. Acho que o principal ponto é que o Machine Learning é sobre encontrar padrões nos dados, né? Inclusive, eu estava vendo umas dissertações antigas de pessoal que já fez sobre inteligência artificial e tal, e eles usam como título, assim, reconhecimento de padrões, né? Acho que esse é o objetivo principal ali do machine learning, da inteligência artificial, das redes neurais e tal, né? Então, ali em contraponto com a programação tradicional que a gente está acostumado, né? Que a gente tinha dados de entrada e tinha um programinha que a gente queria rodar, né? E a gente entrava ali com esforço computacional para chegar numa saída, né? Para encontrar a solução de uma EDO, que seja, ou resolver um problema físico ali por simulação numérica. Então, a gente entrava com o dado e com o programa e tentava uma saída. No Machine Learning, a gente tem os dados e tem a saída, e a gente usa o esforço computacional para encontrar o programa, né? Encontrar a relação entre essa entrada e a saída, para depois poder reproduzir, repetir, prever. Então, resumindo, o Machine Learning é uma coleção de algoritmos e técnicas para a gente projetar sistemas, né? Que vão aprender a partir dos dados disponíveis. Um pouquinho sobre os usos, então, de modo geral. O machine learning ele vai misturar, então, né, a ciência da computação ali, o cálculo numérico e tal, com matemática e com estatística, né, e tratamento estatístico. E aqui alguns dos principais problemas que dá para gente usar o machine learning para resolver. O de classificação, que é você tentar diferenciar ali entre um A e B, por exemplo. A classificação é realmente tu quer catalogar, tu quer descobrir para qual grupo pertence um dado a partir de dados que você já conhece, né? Então, por exemplo, exemplos que eu poderia usar isso. Quem vai ganhar a presidência, por exemplo? Sei lá, Lula ou Bolsonaro, numa região ou no país inteiro que seja. Você tem as variáveis de entrada ali, a tendência, o que interfere na tendência de voto das pessoas, você junta tudo isso e o resultado vai ser ou A ou B, né? Ou então uma probabilidade, né? Tantos por cento de A, tantos por cento de B, né? Você sabe quais são as possíveis saídas, né? Você só está querendo saber a qual pertence. Outro tipo de problema é o problema de regressão, que daí você... deixa eu dar mais exemplo, aqui tem um gráficozito. Outro exemplo de classificação ainda, voltando então. Aqui, ó, um gráfico de classificação, por exemplo, de tipos de tumor, né? Um tumor, saber se ele é cancerígeno, se ele é maligno ou benigno, por exemplo. Dá para fazer um gráfico ali do tamanho do tumor pela idade da pessoa, ou idade do que o tumor tá aí, sei lá. Enfim, você vai ter alguns valores de entrada ali que você conhece. A partir desse tamanho, dessa idade, ele é maligno. Abaixo disso, ele não tem problema. Daí, com a inteligência artificial, tu consegue criar essa linha de tendência aqui, que vai dividir, né? Vai ter algum errinho, né? Pode ter algum que vai cair fora depois. Mas é esse reconhecimento de padrões, né? Outro exemplo também, classificar em espécies ali, que é o exemplo que a gente vai fazer depois para tentar classificar flores ali, a partir de umas referências que eu já tinha passado para vocês. E agora, então, a regressão. A regressão é que a gente vai usar para tentar fazer predições. A gente pega várias variáveis de entrada e tenta encontrar a relação entre elas, né? Então, por exemplo, para meteorologia usa bastante isso, né? Você pega várias variáveis e tenta predizer o que vai acontecer a partir dessas variáveis. Ou quer saber o ciclo de vida de um produto, ou a produção de um poço de petróleo, que seja, né? Você coloca todas as variáveis ali. Aqui também um gráfico como exemplo. Imaginem que é o preço de venda de uma casa, né? Você tem vários dados de entrada ali com o tamanho da casa, né? Metros quadrados, a área da casa, e o preço de venda no mercado, por exemplo. Você joga tudo isso num gráfico ou nos dados mesmos aí na inteligência artificial e usa ela para tentar achar essa linha de tendência aqui, né? Ao invés de fazer chutar na mão ou no Excel, usa a inteligência artificial para fazer a regressão e predizer os preços. Daí, a partir disso, eu tenho uma casa de 1.000 metros quadrados, jogo ali, ele vai me dizer um possível valor de mercado dela. Outro tipo de problema, que é bastante comum, é o clustering, que seria um agrupamento, né? O objetivo é saber como os dados estão organizados. Então, eu tenho vários dados ali e, analisando eles, eu consigo ver tendências de agrupamento dos dados, né? Então, aqui, por exemplo,
que seria o comprimento da perna pelo tamanho da cintura, por exemplo, de um ser humano, né? Ah, você faz o gráfico e percebe que tem 3 grupos, né? Tem esse pessoal que tem cintura pequena e perna grande, pessoal que tem cintura grande e perna pequena. Daí você vê que tem 3 grupos aqui, né? Daí detalhe que eu não sei qual é a saída, né? Eu não posso dizer, esses são os asiáticos, né? Não sei. Eu vou ter esse resultado e a partir dele eu vou criar essas categorias, né? Então aqui eu vou chamar os amarelos, os verdes e os vermelhos, né? Mas enfim, eu organizei os grupos a partir das variáveis existentes, eu organizo. É uma coisa mais qualitativa do que os outros, né? Os outros podem ser uma coisa mais quantitativa, né? Porcentagem, valor. Aqui é possíveis agrupamentos. Agora, os tipos de algoritmo, o Matheus já tinha comentado na reunião passada, né? Tem o aprendizado supervisionado, né? Que é quando eu tenho valores, label aqui, né? Seria valores com rótulo. Eu sei qual é a saída. Então, nesse caso aqui, a classificação e a regressão, eu posso colocar eles como métodos supervisionados, porque eu sei qual vai ser a minha saída, né? Eu sei que tipo, o rótulo da saída, né? Eu conheço. Eu sei que aqui é sim ou não, né? Maligno ou benigno. E eu sei que aqui é um valor em dinheiro, né? E o aprendizado não supervisionado é quando eu não tenho esses rótulos, né? Eu não sei o que vai sair. Por exemplo, aqui essa saída de agrupamento. A referência que eu estou usando nessa parte aqui é esse Lee aqui. É uma introdução ali sobre o aprendizado de máquina para o Python. Bem interessante. Essa primeira parte ela é bem didático assim para a gente entender, né? No supervisionado ele dá o exemplo do saber se um cartão é fraude, se uma operação de crédito foi fraudulenta ou não, né? Você dá vários casos que ocorreram ali, qual foi as variáveis, o que aconteceu nesses casos, e usa a inteligência artificial para tentar saber se uma operação é fraudulenta ou não. Resultado é sim ou não, né? Fraude ou não fraude, né? Então ele seria um supervisionado, eu sei quais são os rótulos. Acho que isso, alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho uma dúvida, mas não sei se você vai comentar sobre depois. Uhum. Tipo, pelo que eu entendi, a questão do machine learning, ela é um algoritmo que é treinado para ou dar uma melhor classificação ou poder desenvolver uma resposta diferente. Eu não sei se eu entendi bem essa parte, que eu vi algumas coisas. Tipo, é um algoritmo que ele é treinado, os neurônios são treinados para ou dar uma boa suposição para um problema, ou talvez trazer uma nova percepção. Tem essa classificação também, ou é somente uma predição melhor? Eu acho que dá para botar dentro dessas aqui, ó. Tipo, no clustering, tu tá tentando realmente ver novos padrões, né? Tu tá tentando Sim. ver um novo agrupamento aqui. Na regressão, tu já tá querendo saber um método de predizer aquilo, né? Então ele Eu pode acho ser que ingressado nesses dois caminhos. Tipo, ou você pode tentar fazer uma, uma previsão realmente, ou você pode tentar achar um novo parâmetro, alguma coisa diferente, alguma coisa, uma nova acho que dá abordagem. para chamar assim, né? Ou classificação. Esses são os principais, né? Devem ter Sim. outros métodos, talvez tu viu algum que não se encaixa nesse. Acho que eu acabei lendo alguma coisa, podia ser. Uhum. Está mutado. Mas é esse o caminho, sim. Eu penso que o Matheus até perguntou assim uma visão bem de cima, que é totalmente igual ao que você falou, Vinícius. Na verdade, ele deu o conceito bem genérico de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, seja para o que for, que pode ser. Eu estou aprendendo junto com vocês aqui, só estou dando mais uma opinião aqui, que Uhum. pode ser de classificação, regressão ou agrupamento, né? Então, na verdade, foi isso que você falou, né, Matheus? Que Uhum. o aprendizado de máquina parece que ela pode aprender qualquer coisa. Isso. É o paralelo com o nosso aprendizado, né, também. Isso. Eu vi tanto esse cachorro que eu agora sei o que é um cachorro, né? Eu consigo predizer que em tal lugar, sei lá, vai ter um cachorro ou um gato, sei lá, nessa linha, assim, né? A gente vai Sim, aprendendo com a experiência. tem criança, às vezes, porque chamaram de pincher, aquilo não é um cachorro, aquilo é um pincher. É. Até aprender mais Uhum. tarde que tudo é um cachorro. Isso aí. Até tem, fugindo um pouco do assunto, só comentando, tem um site chamado OpenID, que ele faz a inteligência artificial, pega e monta uma imagem conforme o texto que você descreve. Uhum. Não sei se você já viu, né? E daí, tipo, ele escreve a partir do texto que você demonstra, ele descreve a imagem para você com uma ideia realística, o desenho e tal. E é feito também por uma inteligência artificial, né? Então, acho que Legal, legal. é isso.
Uhum. O que vai ter diferença é no jeito que eu desenvolvo, né? Eu não vou fazer, não vai ser um mesmo código para classificar, para fazer regressão, para cada problema vai ter o seu jeito de resolver, né? No TensorFlow, cada um vai ter uma biblioteca ou uma funçãozinha que eu chamo lá, né? Então, indo agora para as redes neurais, é esse paralelo com o nosso aprendizado, né? Com os nossa rede neurológica. E a gente tem nas redes neurais artificiais, a gente chama de camadas, né? Temos a camada de entrada, a camada de saída e os hidden layers, aí, escondido no meio, que vão fazer toda a sintaxe. Como é que era a mesma palavra? Enfim, isso... Acho que sim, sintaxe né? de programação. Ótimo. Então, essa parte aqui o Prof. Ângelo mostrou bem na semana passada. Um dense layer, né, que a gente chama, só para já trazer um conceito, é quando cada neurônio aqui, cada pontinho está ligado com todos os outros, né? A gente chama de denso, ou fully, o FC, né? As camadas cheias e etc. Mas quando todos estão conectados, não tem nenhum que está sem vir a linha de outro aqui. Os neurônios, então, no contexto das redes neurais, a gente chama a unidade básica de perceptron. Esse é o nome que a gente dá aí para o neurônio, em algumas referências. Aqui seria o desenho dele, né? Aquilo também que o Prof. Ângelo já mostrou para a gente, tem os valores de entrada, os pesos, ali dentro o cálculo que vai acontecer, né? A multiplicação do peso pela entrada, mais o B, que é o viés, o bias, e tudo isso multiplicado por uma função de ativação, né? Que a gente também viu já no último encontro, para no fim levar para a saída. Esse é um nó, esse é a unidade de perceptron. Aqui a funçãozinha é escrita na matemática, né? Tem ali a multiplicação, soma com o bias e multiplica por uma função de ativação. Aqui eu trouxe mais algumas funções de ativação, já que a gente comentou um pouquinho da outra vez. Dá para ser linear também, né? Mas o objetivo principal de ter essa função de ativação é para a gente conseguir incluir não linearidade na rede, né? Então, num caso mais simples, a gente consegue fazer uma linear. Se não, o ReLU é bastante utilizado, né? Que quando valores abaixo de zero aqui, ele dá zero e só começa a valer para valores positivos. E claro que tem aquele B, né? O viés eu consigo adicionar, né? Então, deu um valor positivo, mas sei lá, se o meu viés é um número negativo, talvez o resultado dê um número negativo, né? Então não quer dizer que isso aqui só serve para redes que eu saída positiva. Enfim, outros métodos aqui, tangente, sigmoide, leak, relu, tem paramétrico, selu, elu, essas com um trechinho exponencial aqui. Esse switch aqui. Essa referência aqui do V7 Labs, nem sei como é a pronúncia, mas enfim, eu vou deixar como referência que é um artigo que explica cada uma dessas. São 12 aqui, né? Ele explica cada uma bem detalhada, é bem interessante, tem umas imagenzinhas bonitinhas também. Como a rede aprende? Ela aprende com a minimização da função de perda, né? Que o Prof. Ângelo chamou de erro, né? Que é, de fato, a diferença ali entre um valor real e o valor inicial, o valor real e o valor previsto pela rede, né? A gente chama esse processo de voltar e ajustar como backpropagation. Eu ajusto os passos do modelo a cada conjunto de dados do treino. Então, continuando nessa discussão, conforme eu vou adaptando os caminhos, é como se eu fosse caminhando pela função de perda, né? E o meu objetivo é chegar num mínimo global. Aqui no vídeo ele dá o exemplo dessa figura, né? O Prof. Ângelo comentou que ela podia ser em 2D também, que seria mais fácil de visualizar, né? Mas a minha meta é chegar no mínimo global, né? O erro menor possível. E o risco que eu tenho é cair num mínimo local, né? Cair no mínimo aqui e achar que eu cheguei num bom resultado, mas na verdade eu estou aqui e ainda teria muito a melhorar na minha rede, né? Para fazer isso, a gente tem vários recursos que a gente vai mexendo no programa para tentar melhorar ou minimizar esse erro, né? O principal deles, o mais óbvio, é o learning rate, a taxa de aprendizado, que o Prof. Ângelo também já falou, e que eu chamei de agressividade, como o Pedro lá chamou. O Prof. Ângelo deu um exemplo bem interessante lá. E
e que é de fato a taxa ali, o tamanho do passo que eu dou nessa aprendizagem, na atualização dos pesos, né? Então, problema, se eu dou um passo muito pequeno, eu acredito que a precisão vai ser maior, porém eu corro o risco de, eu tô aqui, dou um passo pequenininho, vim para cá, tem um risco de cair num mínimo local, né? E achar que eu cheguei no mínimo global, porque meu passo é muito pequeno. Se eu dou muito grande, tem um risco de overshoot, eu saio disso aqui, eu vou longe, eu divirjo na minha solução. Então, ele é um termo, um parâmetro bem importante. E depois dele tem os hiperparâmetros, né? A gente não consegue mexer diretamente no peso, né? O peso é o que está lá no meu hidden layer. Eu não consigo escolher o peso que eu dou, né? Talvez o peso inicial, sim, né? Mas durante a rotina eu não consigo. O que a gente faz é mexer nos hiperparâmetros, que eles vão alterar o algoritmo e indiretamente vai mexer na convergência ali dos pesos, né? Então, o primeiro deles é o número de camadas, né? Eu posso botar várias camadas ali, dependendo do meu problema. O número de neurônios em cada camada também é algo que eu consigo controlar. O learning rate, né? A taxa de aprendizagem. Para ajudar no learning rate, a gente usa os otimizadores, né? Que é para dar uma flexibilidade para ele. Então, ao invés de ser um learning... Talvez eu possa até fazer um learning rate que não é constante. Eu posso dar uma flexibilidade, otimizar ele a cada passo, né? É como se o programa aprendesse a otimizar ele mesmo, o learning rate. Alguns dos principais que são usados aqui no TensorFlow, né? O Adam, o esse Gradient Descent aqui, ou Stochastic Gradient Descent, e o Adagrad também é bastante usado. O que eu mais vi até agora é esse Adam aqui, e é o que a gente vai usar também nos exemplos depois. Outro parâmetro, outro hiperparâmetro, né, que eu consigo mexer é o batch size, que é a quantidade de dados analisados em cada passo do treinamento. Ou seja, eu dou um valor ali, a quantidade de operações ali que ele vai fazer até atualizar, né? Então, sei lá, ele pegou, dei 5 redes, por exemplo. Ele vai fazer essas 5 e depois vai atualizar os pesos, né? Então, é a quantidade de operações ali, de entrada e saída, que ele vai analisar antes de atualizar os pesos. As épocas, que é a quantidade de vezes que a gente vai ver todos os exemplos de treino. Eu acho que o jeito mais fácil de entender é pensar no for, né, no laço ali do programa, como o prof fez no exemplo dele. E outra coisa que dá para mexer é fazer o dropout, né, que é a probabilidade de desconectar um neurônio em um passo de treinamento. Ou seja, para a tua rede não acostumar, né, que sempre vai ter um neurônio que sempre vai cuidar desse caso ali. Daí eu posso desativar ele às vezes, que eu vou estar forçando os outros neurônios a aprender aquilo lá, sabe? Então, isso é para não viciar o teu programa, a ser sempre o mesmo neurônio fazendo a mesma coisa, né? Então, eu dou uma probabilidade ali dele desconectar algum neurônio para forçar os outros a aprender. Tá, isso tem mais alguns hiperparâmetros depois, que é para evitar o overfit, que a gente vai ver, talvez, nas próximas. Então, agora, indo para o TensorFlow e para o Keras, tudo aquilo que o prof fez na mão, que foi muito interessante a gente ver como funciona, né, de verdade. O TensorFlow tem meio que implementado, assim. Então, a gente consegue fazer mais diretamente hoje com o TensorFlow. Ele é uma biblioteca, né, um pacote ali de código aberto para Machine Learning. E o Keras também é uma biblioteca que eu consigo usar também dentro do próprio TensorFlow, né? No TensorFlow, basicamente, isso aqui é uma rede neural. Vai ser sempre parecido com isso, ou, claro, mais complexo, menos complexo. Mas, ó, primeira coisa, se eu não tenho instalado, eu posso instalar o TensorFlow aqui diretamente com o pip. Eu posso, daí, depois, sempre lembrar de importar, né, o TensorFlow. A gente coloca o TF ali para facilitar na chamada depois. A gente define o modelo primeiro. Um modelo que, inicialmente, ele vai ser um modelo vazio, né, sem as variáveis. É como se a gente fizesse a forma da rede ali primeiro. Para chamar o tf.keras.sequential, é esse sequential que vai criar o formato ali. E dentro do sequential, a gente chama cada uma dos layers, né? Que pode ter várias linhas aí com diferentes layers, diferentes camadas. Chama o layer, dá o ponto, coloca o tipo de layer, se for o denso, como eu falei, né? Aqui dentro, o número de neurônios, o formato da entrada, né? Nesse caso aqui seria uma 4x1, por exemplo.
e a função de ativação que vai utilizar, né? Dá para fazer isso aqui vai de cada um, né? Dá para fazer tudo dentro aqui do sequential, ou tanto, sei lá, cria ali fora cada layer, depois chama um por um, alguma coisa assim, vai de cada um. Depois o compile, que vai aplicar aqueles hiperparâmetros, o optimizer, que eu posso escolher qual tipo eu uso aqui. A função de perda, não necessariamente é só saída menos predição, né? Pode ser uma coisa mais complexa, essa função de perda que eu uso para analisar. Também tem vários no TensorFlow, tem até nos bancos de dados lá, eles têm explicação de cada um, né? Tipo um MATLAB, assim, com help, que ajuda bastante. E no final, aqui, a métrica que eu uso para analisar, nos exemplos que eu tenho visto, a gente tem usado bastante a acurácia, né, como uma métrica, que ele dá acurácia ali em relação aos valores testados pelos reais, por exemplo. Então, ó, sequential para criar o modelo, depois eu já estou chamando, aqui eu defini o modelo, né, posso chamar de qualquer coisa aqui, não precisa ser model, né. Depois eu chamo o modelo e dou o ponto para botar as características, né? O compile eu dou os hiperparâmetros. No fit é que eu vou fazer o treinamento. Então, model.fit, coloco os valores de x e de y de treino, a entrada e saída, que eu vou usar no treino. Dou o batch size, mais um hiperparâmetro aqui, e dou as épocas que eu quero também. E rodou o programa ali, ele já vai treinar e vai estar pronto a ele, basicamente, né? Depois eu consigo, usando o evaluate aqui, eu aplico os valores de teste para ver como é que está a acurácia, se está batendo ali do modelo que eu fiz. E por último, se eu quiser, eu já posso fazer as predições, né? Coloco um X desejado aí, que eu ainda não usei, e vejo como é que o meu programa está, qual é a resposta que ele está dando. É basicamente isso o uso do TensorFlow. Assim a gente constrói a rede neural. Beleza? Por enquanto, entenderam bem? Que daí já vamos para os práticos. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Ali no input shape, ele seria 4x1, seria a questão das camadas ou não é isso? Tipo, É o formato da entrada, se ele é um array com, sei lá, uma linha e uma coluna, sabe? Tipo, tá. É se é uma falando de entrada de imagem, dados, então. imagina que é uma imagem que vai ser, sei lá, 100 pixel por 100 pixel, entende? Entendi. Tu pode botar o formato ali. Se ele é colorido, tu pode botar ainda uma dimensão Z ali de 3, por exemplo. Daí tu usa um RGB. Mais pra frente a gente pode ver isso também. No caso da porta lógica, eram 2 entradas, né? Sim. Isso, no exemplo do prof eram 2. Né? E vamos para os exemplos. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Um bem inicial e bem bacana, que é para converter graus Celsius em Fahrenheit. E um segundo, que é aquele que o Pedro lá fez no vídeo. Só vamos repassar ele, se vocês já viram ou não viram. Só lembrando aqui, eu botei aqui nesse ponto para a gente não deixar passar, que a gente sempre tem que dividir o nosso banco de dados, né, entre treino e teste, né? Não posso usar os mesmos valores, né? Não devo usar os mesmos valores. Aqui no treinamento é que eu atualizo os parâmetros, né? Aqui que eu estou treinando a minha inteligência artificial. E depois os valores de teste eu uso para testar, né? Literalmente testar, ver se está batendo, se está dando. No caso, uso um valor real aqui para ver se o meu modelo está prevendo de acordo com aquele valor real. Né? E ainda aqui no training eu posso dividir ele, né, em treino e validação, que é aquilo que a gente já estava discutindo ontem, né, prof? Ele entraria aqui dentro do treino. Eu posso ainda atualizar parâmetros aqui, né? No teste eu não vou atualizar parâmetros, eu só vou ver se a minha eficiência está boa. Se tiver ruim, eu volto para o treino de novo e depois comparo lá. Né? Não uso ele para testar, sempre tem que ter valores ali separados que o meu programa não viu ainda, né? Dá para chamar assim. Então, bora lá. O primeiro, esse grau Celsius em Fahrenheit. Aqui a formulinha que a gente já conhece, né? Que esse é o resultado que a gente espera, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar para o meu programa valores em graus Celsius e valores em Fahrenheit. E vou pedir vou fazer a inteligência descobrir isso aqui, né? Bora lá. Esse exemplo eu tirei do curso do Udacity. É um curso gratuito que tem online, depois eu posso passar para vocês também. Esse é o primeiro exemplo que eles fazem aqui. Então, tá todo mundo vendo Júpiter? Júpiter, sim, né? Se não tem instalado, dá para
instalar ele ali com o pip. Se já tiver, é só chamar, né? Você instala uma vez. Oi. Esse Jupyter dá para usar na Anaconda, certo? Isso, ele tá. Eu uso pelo Anaconda mesmo. Uhum. Ele já tá na Anaconda. Você não dá para usar, né? Dá para usar o Spider, dá para usar o próprio Colab da Google. É legal e é bem parecido com o Jupyter também. Certo. Tá, eu vou rodando aqui com Shift e Enter. Importa as bibliotecas que vai usar, que importou o NumPy, esse login. Aqui, ó, os meus valores de entrada. Ó. Eu dei para o meu programa valores que eu já conheço, de graus Celsius e o correspondente em Fahrenheit. Então, isso aqui eu dei como entrada, eu posso ter calculado antes, né, o tiro de um banco de dados. E aqui ele definiu como float, né, só porque ele está dando valores inteiros, mas ele não quer que o resultado seja inteiro, né, pode ser um 22.003 que seja. Então, ele está definindo que esses valores vão ser float ali, essas variáveis. E aqui ele só printou aqui, para a gente poder enxergar. Então, ó, 40 graus Celsius é 40 em Fahrenheit. E assim por diante. E aqui ele já começa a fazer o modelo, né? Ó, antes eu falei que podia ser dentro ou fora, né? Aqui ele fez fora, né? Primeiro ele definiu a camada aqui fora e depois ele chama para o modelo. Então, esse layer 0 aqui, o L0. Então, ó, TF, né? Chamou o TensorFlow, .keras, .layers, que é o que estou definindo a camada. O tipo que ele escolheu, o dense. Um neurônio a gente está usando, já que é uma coisa mais simples, né? Só uma equaçãozinha de reta que a gente quer descobrir. E o formato de entrada 1, né? É só um valor escalar que eu tenho aqui, né? Agora eu crio o modelo, né? Usando o sequential aqui que vai criar a forma do modelo ali. E dentro eu estou chamando o L0, né? De novo, isso aqui tudo podia estar aqui dentro, né? Sem usar esse L0 aqui. Tá, aqui então, criei as camadas, criei o modelo. Aqui eu vou fazer o compile para botar os hiperparâmetros. Para função de perda, ele usou esse aqui, ó, nesse caso. É o quadrado médio do erro. Ele calcula o erro e tira um quadrado do erro médio que deu no resultado. Para o Optimizer, ele usou o Adam, né? Eu falei que é um dos mais usados. E dentro do Adam, você pode colocar o Learning Rate. Chama o Adam e coloca o Learning Rate. Geralmente, ele pode estar entre 0.1 e 0.001, né? Vai depender, como eu falei, da estratégia ali, para evitar ou não overshoot, overfitting, etc. Tá, beleza. Criei, otimizei. Agora eu vou treinar ele. Para treinar, a gente usa o fit, né? Você chama, né? Chama sempre como quiser, né? Aqui tá chamando de history. Para treinar, uso o fit. Coloco meus valores de entrada, meu X, né? Valores de entrada em Celsius, valores de saída em Fahrenheit. Isso aqui tudo do que eu já tinha, né? Do meu banco de dados. As épocas que eu quero aqui, colocando 100. Isso aqui eu não lembro exatamente o que é. Depois eu posso buscar para vocês. Não faço ideia também. É. Eu acho que é quando são palavras. Isso, pode ser algo assim. Não sei. Depois eu confiro. Eu estou esquecendo de rodar, né? Rodou. Ó, já treinou rapidinho. Claro, um neurônio e pouquinhos dados, né? Aqui agora a gente vai plotar, ó, vamos botar a época pela magnitude do erro ali, magnitude da perda. Aqui, ó, dá para ver que no começo ele tem um erro grande, né? Com o passar das épocas ali ele vai diminuindo bastante esse erro. Claro, depois a gente plota o que quiser, né? Ele tem várias caixinhas dentro da biblioteca ali que eu posso chamar. Já tá pronto o meu modelo, né? Eu já treinei. Tecnicamente, eu já tenho a resposta para o meu programa. Então, aqui eu já posso usar o predict para predizer um valor novo. Eu quero saber quanto é que deu para 100, né? Vocês lembram? Acho que dá 212, né? Ó, deu 208 Fahrenheit. Tá pertinho, né? Mas não tá ideal, mas tá pertinho. E aqui
Nesse caso, eu sei que é uma equação, né? De reta. Tem o coeficiente angular e um linear. Então, eu posso usar esse aqui, ó, que é dar os pesos, né? Para ele entregar para mim qual foi os pesos que ele encontrou. Então, rodando aqui, ó, deu 1,9 e 8,7. Eu vou botar mais épocas aqui. Ver o que acontece. Olha ali, ó. Ali, ó, 1,8. 30, agora sim, ó. Deu 32, 1,8, perto de 1,8 aí, e perto de 32. Eu acho Então, que eu não lembro já da fórmula, mas eu acho que dividindo ele... quando é Celsius, tem perfeito. aquele sobrenome, né? Tá perfeito. Sabe o que eu ia isso. te pedir, Vinícius? Tem como colocar ali, coloca lá onde você colocou 100, vamos Oi. tentar colocar 0, 50 e 100. Dá para colocar 3, será? Não nas épocas. No predict, acho que lá embaixo. Tá no que a gente quer descobrir, né? Mas aí Isso. não teria que alterar a forma de entrada? Se tu entrar Talvez mais você com um colocar valor? np.array, eu não Não. sei. Ou será que dá Dá para ter vários valores? só colocar 3. Será que dá para colocar com vírgula separado? Vamos tentar? Vamos tentar. 0, 50 e 100. E 100. Vamos ver. Tá aí, ó. 31, 121, 211. Ó, agora já tá mais perto do 212, né? Olha que legal, cara. Que legal. É isso aí. Ele aprendeu. Ó, e vocês viram que então com pouca época ele já não dava um resultado tão bom, né? Dava ruim, no caso, né? Para as variáveis. Aumentando aí as épocas já melhorou. Vamos Coloca dar uma mais estragada? Vamos colocar Bora mais. brincar. Vamos colocar umas camadas a mais aí. Tipo, para ver como a inteligência artificial é mais inteligente que eu. Eu preciso de uns 100 neurônios para fazer essa conta. A inteligência artificial faz com um só, né? Rapidinho, né? Então, que tal a gente colocar umas 2 camadas e colocar uns 100 neurônios em cada camada? Bora. Só para ver, assim, que parece que quanto mais neurônio, mais inteligente é. E a gente pode... Então, pode dar nesse com os caso, burros na água, né? eu acho que não é, prof. Mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero Cadê? provar que mais de uma máquina com mais neurônio necessariamente não é mais inteligente. Boa. Tá, deixa eu ver como eu posso fazer aqui. Lá tinha um L0, alguma coisa lá. Esse L0. Agora eu faria um L1 também. Boa ideia, mais inteligente. Eu tenho menos neurônio. Vou adicionar aqui. L1. E aí no Units eu colocaria 100 no de cima e 100 no de baixo. Agora que ferrou. Input shape. Aí não precisa. Dá pra agora, gente botar uma ativação se a gente quiser. Mas vamos tentar assim então para ver o que acontece. Vamos tentar assim. Tá, a questão, eu não sei como é que ele vai chamar aqui, ó, daí. Porque ele chama o L0, né? E ali em cima a gente tem que alterar também, ele tá chamando L0. Vai ter que... Boa. Isso. Aqui, né? Tem que chamar os dois. Pô, esses caras já estão virados no demônio. Aquele ali embaixo nem vou me preocupar, sabe? Eu quero... não, vamos ver só pra edição, então. Deixa eu voltar a rodar aqui. Roda tudo. Pode ser também. Opa! Agora... Eita! Até que ele parece que aprendeu, mas não é garantia. Vamos ver. Oxi. É que ele deu as camadas do meio agora também, né? Eu acho que talvez naquela forma de entrada que você apagou, teria que colocar Forma de entrada. ali, input shape. Ele faz também. Não, mas é que a gente costuma usar isso só no primeiro mesmo. Que isso aqui é como se já fosse um layer que tá no meio, sabe? E deveria ser 100 daí, se a gente colocasse ali, não 1, né? Provavelmente ia ser 100, né? Mateus, Mas ele já percebe, né? Usei 100 neurônios aqui, então ele vai saber calcular o próximo. Olha, ainda deu bom, deu igual ao de antes, boa, né? não conseguimos estragar. Não porque é linear melhorou, também, né? É porque é linear. Não, tudo bem. Eu já tô feliz. Legal. Aqueles comandos ali em cima é pra quê? Oi? Dizer?
aqueles 2 comandinhos em cima ali. Bem Esse. no começo. Eu fiquei em dúvida do que era. Log Esse aqui, né? def, é isso. Eu não sei, ele nem explicou. Eu suponho que quando tem esses logs, eu acho que é para evitar o log de erro, sabe? Às vezes ele tá rodando e dá uma atenção, tipo um erro que não interfere no programa, mas que é printado na tela, sabe? Eu acho que é para isso, dá até para Tem Eu acho cara. que pode ser. tirar e ver o que acontece. Ô, Vini, Oi. esse código, por exemplo, é um padrão que a gente vai seguir a usar em qualquer situação que a gente tem, ou, tipo, cada situação tem um código específico que a gente poderia aplicar. Então, cada situação você vai adaptar ele. O que é meio padrão é essa sequência aqui, né? Ó, primeiro definir o modelo, né? Depois, dentro do modelo, as camadas, o compile para otimizar, o fit para treinar. Isso é sempre assim, né? Mas aí cada caso vai ser aquilo Particular, que então. o Prof. Ângelo estava falando. A gente vai testando para, né, chegar num resultado bom. Aham, tá certo. Ó, acho que não deu muita... não apareceu nada estragando, né, Matheus? Não estragou, não conseguimos. Uhum. Mas pode deixar que no da flor, a flor vai virar o jacaré. Vamos ver, então. Tá, beleza? Alguma dúvida nesse aqui? Tá, fechou, né? Bonitinho, Esse você está deixando lá numa pastinha para gente também, lá no Teams. Eu posso deixar, não botei ainda, mas vou deixar. Seria legal, seria legal. Uhum. E, ó, é interessante notar, então, que também interfere na saída, né? Tipo, ó, se eu botei mais camadas e sem neurônio, ele já deu uma coisa louca, né? Nesse caso, a gente sabe que a saída é uma reta, né? Então, o um neurônio é o que dá o resultado mais diretamente, né? Enfim, cabe pensar bastante. Coloca ali só um pouquinho nesse print ali, ó. Ao invés de colocar L0, coloque L1. Uhum. E vamos rodar só para ver. Já é um... Não é só um valor igual. Já sempre. são outros pesos, né? 100, provavelmente. O que é isso. Por isso que talvez... Vamos só dar uma última colocando 5 e 5 lá. Ao invés de... Ou vamos fazer o seguinte, coloca 5 e 3, para a gente se localizar mais fácil. 5 e 3. Aí vamos dar uma espiadinha lá. Tem que rodar tudo. Peraí. Eu apertei no clear? Não. Não, acho que ele deu um restart e rodou tudo. Tá rodando. Rodou. Ali apareceu o 32.211, tá legal. Só que tá por algum motivo aparecendo 3, né? Porque a última camada é de 3. Isso, eu posso botar uma última camada e dizer que eu quero 1, né? Boa. Que a saída Vamos fazer isso, só. então? Isso, eu acho que tem... Só que seria um output, né? Chamar de... Eu não vou poder chamar de denso daí, né? Ou vou, será? Eu chamaria de denso mesmo. L2. Tá aí. Agora já deu uma saída, né? 31. Bem legal, Uhum. E ali, porque a gente mandou sair o L1. Se a gente manda sair o L2, dá boa. Ali. Mas ó, já deu. Já não dá os valores. Aqui não tem como ser aquela mesma função daí. Ele já dá. Não é outra verdade. coisa. Não tem como ser a mesma função, né? Tem razão. Mas legal. Ele inventou uma fórmula nova. Inventou uma fórmula nova, com mais coeficientes. Mas, galera, entenderam aqui, ó, tipo, o que a gente tá mexendo bastante é nas camadas aqui, né? Enfim, imagine que tá tudo aqui dentro, né? Tudo dentro desse sequential. Eu posso ir botando quantas camadas eu quiser aqui, né? E, geralmente, quando eu tenho mais uma camada, a primeira se refere à entrada, né? No meio ali, ó, os hiding layers. E a última vai ser da última camada mesmo, né? Da saída. Então, geralmente, vai ser o número que eu quero, né? Quantas saídas eu quero. Tem algumas ativações ali que para cada tipo de saída também. A gente vai ver no próximo. Só tipo a questão de colocação em ordem, ele no caso, o programa deve saber, né? Para a primeira, segunda, seus intermediárias e a última seria a saída.
Isso. Mas seria algum outro comando, tipo, de diferenciar qual que é o output e tal? Tipo, ao invés de ser dense, seria alguma coisa, ponto, um dense output, uma coisa assim, só pra, Não, se fosse, ou se ele só subentende e é ele isso. subentende. Se tu botar por último, ele vai subentender. E claro, o dense tu pode usar qualquer outra, né? Não precisa ser o dense, pode ser Sim, outro sim. tipo de função. O que diz que é a última é ali naquela linha de baixo ali, onde que o Vinícius colocou dot sequential, né? Ali é que diz que a L2 é a última. Até então, ele não sabe que a L2 é a última. Ah, Uhum. tá. Sim. Aqui, né, no caso. Isso. Tipo, se eu botar ela pra frente aqui, já não vai ser ela a última, né? Isso. Aí no caso seria L1 a última, sim. Uhum. Isso. Isso. Show. Beleza? José, entendeu? Tranquilo? Sim, Qualquer tá coisa, fluindo, tá beleza. fluindo. Qualquer coisa, vamos conversando durante a semana aí com todos. Aham. Tá, agora eu vou passar para o segundo exemplo, então, que é aquele, não sei se vocês viram o vídeo lá do Pedro, é a mesma coisa, lá ele faz passo por passo, aqui eu já deixei o programinha pronto, a gente só vai rodar ele. A ideia aqui é que a gente vai ter o nosso banco de dados é para identificar qual espécie de flor que a gente está falando. Então ele tem pétalas e sépalas, unidades ali, e qual que é a espécie que corresponde. E a gente vai tentar criar um programa que, a partir desses dados de entrada, vai entregar para a gente qual que é a espécie, ou qual que é a provável espécie. Então, aqui, sempre começando com a importação, né? Lembrar de importar o TensorFlow, se a gente vai usar ele. Para o dataset, ele pegou desse site aqui que eu deixei aberto, é o Kaggle. É um site que tem vários bancos de dados. Para acessar, tem que fazer uma conta. Dá para entrar com o Google mesmo. Mas daí, você joga aqui o que você quiser, e daí, tipo, quero um banco de dados da Covid. Aqui, ó, tem bancos de dados da Covid. Aí vai ter explicação do que ele é, vai ter dados estatísticos dele ali. Nesse caso, a gente usou o Iris Flower aqui, Iris Flower Dataset. No site do TensorFlow, que também tem banco de dados que dá para tirar de lá, mas esse site aqui é bem bacana, que tem vários também. Daí, entrando aqui, baixa ele por aqui, e tem a sacadinha de botar ele na mesma pasta que está o programa, né? Tipo, aqui, ó, eu tenho no meu Jupyter aqui, tenho o Iris ali que a gente está fazendo, e no mesmo local tem a pastinha do dataset, que ele vai chamar aqui. E dentro dessa pastinha eu botei o banco de dados que eu baixei lá. Então, ó, depois que fez isso, que baixou, colocou na pasta, pelo Pandas aqui você consegue ler o arquivo, né? Chama o arquivo CSV. A pastinha que ele tá e o nome dele, né? E aqui um head só para ver a quantidade de linhas que eu quero dentro do head. Eu quero ver as 10 primeiras linhas do banco, né? Ele tem acho que 150 linhas. Ó, então esse é o nosso banco de dados, ó. Tem um tamanho de sépala e de pétala e a espécie correspondente, né? A gente vai tentar fazer o programa identificar, essas primeiras são todas iguais, né? Para ver se tem algum dado faltante, é legal a gente dar um info. DF, ó, DF é como eu chamei o meu banco de dados, ó, chamei ele de DF, né? Então sempre que eu fizer DF ponto alguma coisa, é porque eu estou me referindo aos bancos de dados aqui. Ó, todas as colunas aqui, todas têm 150 valores, né? Não tem nenhuma com menos, então quer dizer que a minha tabela está completinha, né? Tá redondinha, sem nada faltando. A gente tem uma coluna em string, né? Que é essa saída, está em texto. A gente vai mudar ela para valores numéricos, para facilitar ali o método que o Pedro usa lá no vídeo. Então, a primeira coisa que ele faz é ver quantas são as variáveis únicas na saída. Tem 3 espécies que o banco de dados está classificando. Então, eu posso, ao invés de usar esses textos aqui, eu posso substituir por valores numéricos, né? 0, 1 e 2. Lembrando que o Python começa sempre com 0, é legal usar 0 sempre como valor inicial. Aqui ele usou um dicionário, né, para fazer essa substituição, a função replace aqui para substituir onde tem iris por 0, onde tem a versicolor por 1, e assim por diante. Tem outro jeito, né, que ele dá lá, dá para fazer como vetor, né, 100, 010, 001. Mas
acredito que dificultaria, e ele explica lá que, nesse caso, o jeito mais fácil é assim mesmo. Divisão de treino-teste, né? Tem alguns bancos de dados que já vem dividido o que é treino e o que é teste. Esse aqui não, então a gente faz essa divisão aqui. Lembrando, né, que sempre precisamos dividir para não usar os mesmos dados. Então, aqui ele chama essa função aqui, ó, ele importa uma funçãozinha que já faz essa separação sozinha, né, que é esse split aqui. Então, para isso, só para vocês entenderem bem, ele primeiro exclui a última coluna, né, do dataset, exclui a coluna das espécies, e outro ele só pega as espécies, né? Então, meu X é todas as colunas de entrada lá, e o Y é a coluna de espécies. Esse drop aqui é para excluir uma coluna, né, de uma seleção. Aqui ele chama a funçãozinha split, que ele importou ali. Ó, ela se coloca o valor de as entradas, a saída, e a quantidade que você quer para teste. Aqui nesse caso ele quer 1/3 para teste. E esse aqui é para ativar o valor randômico aqui. O 42 é a resposta da vida, do universo e tudo mais, né, Ângelo? É só um detalhezinho. E daqui, com essa funçãozinha, ele já consegue os valores de x, y de treino e x, y de teste. Eu estou esquecendo de rodar, né? Aqui ele rodou o y-teste só para a gente ver, ó. Ó, os resultados já estão numéricos, né? Espécie 1, espécie 0, espécie 2. E aleatórios. Aqui ele faz uma padronização dos dados. A gente estava conversando, né, prof. Ângelo, tem a normalização, quando eu transformo meus dados de tudo em zero, em intervalo de 0 e 1, e uma padronização, que nesse caso ele usa quantidade de desvios padrões afastados da média. O prof. Ângelo deu um exemplo legal, que é, por exemplo, você está vendo o tempo que demora para fazer uma viagem de avião. É meia hora a tua escala de tempo, mas a distância é muitos e muitos quilômetros, né? Então, para tu ter todos os valores de entrada e saída no mesmo range ali, a gente usa a normalização ou a padronização. Para isso, ele usou esse standard scalar aqui. Enfim, vocês podem ver que a parte de tratamento de dados geralmente é a que mais dá trabalho para pensar, né? Porque cada caso tu vai agir de um jeito, né? Depois na rede neural vocês vão ver que é tudo meio parecido com o de antes, assim. Essa parte de tratamento de dados é que cada um vai ter a sua particularidade, né? Que ele transformou tudo como desvio, né? Ao invés de ser aqueles valores bem diferentes, ele fez uma escala aqui de -3 a +3 desvios. Aqui só visualizando os dados, né? A rede neural agora em si. Primeira coisa, né? De novo, fazer o modelo usando o sequential. Aqui ele já colocou os layers direto dentro aqui, né? Do sequential. 3 camadas, né? Ele usou. A primeira densa, 32 neurônios, a segunda 64, e saída 3, né? Que são 3 possíveis categorias. Né? Ó, usou o ReLU de ativação. E aqui o formato de entrada tem 4 colunas, né? Na minha entrada. Então, só 4 por 1, né, no caso. A ativação do meio também é ReLU. E a ativação da última, ele botou a Softmax. Essa aqui se usa bastante quando a gente tem essas categorias e a gente quer saber a probabilidade de cada uma. Isso agora eu compilo para fazer aquela otimização. O Optimizer usou o Adam também. O Loss, ele usou agora outro, né? Antes a gente tinha usado aquele média, valor erro médio, né, ao quadrado. Aqui ele usou o Sparse Categorical Cross Entropy, que é esse para quando tem valores categóricos, né? Quando tem categorias, esse aqui é bastante usado. Feito, criou a rede. Agora a gente vai treinar ela. Ele aqui já definiu fora um batch size e o número de épocas. E aqui treinou ao mesmo jeito. Usou o fit, valores de entrada, valores de saída do meu treino, batch size e o número de épocas. Já está pronto. Ó, a acurácia aqui que ele deu já é 98%. Aqui, para ele testar se é ou não um overfit, ele está já comparando com
os valores de teste, ó. Deu para ver que a acurácia bateu, né? Comparando com os valores de teste, deu a mesma acurácia do meu treino. Então é sinal que está coerente, né? Se fosse diferente, é porque o meu, sei lá, talvez o meu programa acostumou a fazer sempre a mesma coisa e não está agindo como devia, mas aqui bateu, né? Agora a predição, né? Com valores que eu não tenho saída ainda. No caso, ele usou os mesmos do teste só para ver se bate, né? Como ele já tem esse dado. Aqui eu podia usar qualquer valor que eu tivesse ali para fazer a predição. Ó, ele deu, por exemplo, ele deu probabilidades, né? Eu tenho 3 categorias, pode ser cada uma das 3 espécies, deu 3 probabilidades. E daí, para isso, ele vai pegar a que tem maior probabilidade, né? E aqui ele usa esse argmax aqui para pegar o maior argumento e transformou aquilo ali categorizou, né? Entre 0, 1 e 2. Pegou o de maior probabilidade de cada um. Tá ali, pronto. É isso, já tem um modelo ali para predizer. Aqui ele faz ainda um relatório de classificação. Mas é isso. Tá pronto para o Prof. Ângelo estragar agora. Acho que esse eu nem me atrevo a estragar. Mas ele é mais complicado do que o outro. Uhum, Muito mais complicado que o outro. sim. Aqui, ó, eu vou voltar para o slide rapidão, que daí no próximo... É o mesmo slide, só mudei a tabelinha aqui. Que ele dá uma comparação do que é diferente. Isso aqui eu peguei também do curso do Udacity lá. Ele usa... Não é esse fashion, não é esse banco de dados aqui. Imaginem que tá um íris aqui, né? Que é o que a gente usou. Ó, dos tipos que eu falei, né? Um foi de classificação, esse da íris. E o primeiro que a gente fez foi de regressão, né? Então, quais que as principais diferenças ali, né? Classificação, a saída é uma lista de números, né? Que representam as probabilidades. E na regressão é um valor unitário, né? Ou, no caso, a gente pegamos pesos, né? Também para criar a fórmula, né? Aqui os exemplos. E o tipo de perda, né? Aqui foi o categórico e lá foi a média quadrada. E o tipo da função de ativação de saída foi o softmax no da íris. E no de regressão a gente nem botou função de ativação, né, na saída. Então, só um comparativo rápido aqui das. Eu tenho a impressão que se não colocar nada é aquela linear, sabe? Tipo y igual a x. Pode ser, faz sentido. E funcionaria para os Celsius, né? Uhum. Fahrenheit.